Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, Matheus Monteiro de Barros Ferreira. Continuando, Teoria Geral do Processo, aula 5, Competência Absoluta. Ou, como a gente já está vendo, a competência dos tribunais, né? Se não perceberam, né? Nós começamos com a competência e explicação do órgão supremo, né? O Supremo Tribunal Federal. Depois descemos para o STJ e Conselho Nacional de Justiça. Agora a gente vai ver os tribunais. E depois os juízes, né? Basicamente, a metade do nosso caderno de Teoria Geral do Processo vai ser sobre isso. E a outra metade também, mas sobre outra perspectiva. Bom, justiça comum é a justiça civil e penal, né? Exercida pela União e pelos Estados. Ou seja, não envolve a justiça trabalhista, não envolve a justiça eleitoral, não envolve a justiça militar. Nós temos os chamados tribunais de justiça, que são os tribunais estaduais, e os tribunais regionais federais, que são os tribunais federais. Os estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal, né? Os tribunais de justiça instalarão a justiça itinerante nos limites territoriais da respectiva jurisdição, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, serviço de equipamentos públicos e comunitários, né? E poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, né? Qual era a ideia disso quando foi feita a Constituição, né? Não existia internet, né? Ou algo similar a isso. Então, eu imagino que seria para não ter que ficar tudo concentrado na capital, né? Os municípios que seriam longe da capital teriam algum tipo de problema, algum tipo de desvantagem. Não sei se foi instituído isso alguma vez na vida, mas agora com a internet isso meio que perde o significado, né? Mas ainda está na Constituição. Pois bem, a Justiça Estadual ela tem 3 tipos de competência, né? Ela tem a competência estadual residual, a competência estadual delegada e a competência estadual militar, tá certo? O que é a competência estadual residual, né? A competência federal ela é expressa, ela precisa constar expressamente da Constituição. O que não consta da Constituição vai para a Justiça Estadual, tá certo? Por isso que ela é residual, ela pega sobra, né? Compete aos Estados, ou, eventualmente, pode vir, se a Constituição prevê explicitamente para o Estado, isso também conta, né? Óbvio, né? Mas normalmente é residual. Compete aos Estados as ações civis e penais que não forem da competência federal. A competência dos tribunais de justiça será definida na Constituição do Estado, né? Os Estados-membros têm Constituição também, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do respectivo tribunal. E ainda eles são competentes para julgar conflitos de competência entre juízes estaduais vinculados ao mesmo tribunal, né? Uma questão de simetria lógica. Em face da Constituição Estadual, cabe a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis estaduais, leis municipais, atos normativos estaduais, atos normativos municipais. É o chamado controle concentrado de constitucionalidade estadual. Sim, existe isso. Sendo vedada a atribuição da legitimidade para agir a um único órgão, né? Lembrando que o controle de constitucionalidade federal tem lá os legitimados, né? Aqui não há especificidade deles, mas não pode ser um único órgão. Parte da doutrina entende que deve haver a chamada simetria obrigatória com os legitimados federais, e aí se a lei quiser criar uma mais diferente, tudo bem. Outra parte diz que basta ter 2 e pronto, só não precisa ter um. Qual que você prefere? Foro privilegiado. Compete privativamente aos tribunais de justiça, né? Exceto a justiça eleitoral, prefeitos dos seus municípios por crimes comuns. Nos crimes de responsabilidade, não. O crime de responsabilidade é na Câmara dos Vereadores. Julgar deputado estadual, né, para crime comum estadual. Crime federal, não. Só crime comum estadual. Súmula 3 do STF. A imunidade concedida a deputados estaduais é restrita à Justiça do Estado. Tá certo? Ainda compete julgar promotor e juiz estadual por crimes comuns e de responsabilidade. Crime comum de responsabilidade, juiz e promotor. Apenas crime comum, deputado estadual e prefeito. Vereador não tem
foro privilegiado, tá certo? Então é na primeira instância, dependendo do crime que ele praticar. Juiz federal ou juiz estadual. O Tribunal de Justiça propõe também a criação de varas especializadas para dirimir conflitos fundiários, com competência exclusiva para questões agrárias. Sempre que necessária a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente ao local do litígio. Ou seja, né, uma vara agrária especializada em que o juiz ainda vai no local onde está havendo, sei lá, a invasão ou o conflito de terras. Aí existe muito isso. Vai 2 juízes lá ainda. Né? Enfim, está na Constituição essa previsão. Competência estadual delegada. O que é a competência estadual delegada? É a competência que normalmente não, ela é uma competência federal, mas que pode ser exercida pela Justiça Estadual sob determinadas condições. Ou seja, é um tribunal estadual, né, ou a Justiça Estadual, exercendo uma função federal, certo? Agindo como se federal fosse. Inclusive, se tiver recurso, vai para o Tribunal Regional Federal, e não para o Tribunal de Justiça. Bom, quais são as hipóteses? São 3. A primeira é a ação previdenciária, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. A lei poderá autorizar que as causas da competência da Justiça Federal, em que forem parte de instituição previdenciária social e segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual. Por exemplo, aqui onde eu moro, São Luís do Paraitinga, é assim. Né? Aqui não tem vara federal, só tem estadual, né, na minha comarca. Então, em teoria, poderia. Né? Súmula 689 do STF. O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária ou perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da capital do estado. Tá? Bom, a segunda hipótese é ação de antecipação de prova. Quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual as vistorias e as justificações destinadas a fazer prova perante a administração federal para a produção antecipada de prova requerida em face da União ou em face de autarquia federal ou ainda em face de empresa pública federal, né? Enfim, das pessoas que em tese levaria para a Justiça Federal, ou seja, uma antecipação de provas que depois vai ser usada, a ação principal será na Justiça Federal, né? Mas a ação de antecipação de prova é na Justiça Estadual. E, por fim, a ação de uso campeão especial rural. Será proposta na comarca da situação do imóvel perante a Justiça do Estado. Súmula 11 do STJ. A presença da União na ação de uso campeão especial não afasta a competência do foro da situação do imóvel, né? E, como já dito, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal em caso de competência estadual delegada. E, por fim, competência militar estadual. Né? Mediante proposta do Tribunal de Justiça, a lei estadual poderá criar a Justiça Militar Estadual, que no primeiro grau será constituída pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, ou seja, tanto o Conselho de Justiça quanto o juiz de direito são no primeiro grau. No segundo grau será constituída pelo próprio Tribunal de Justiça, quando o efetivo militar for inferior ou igual a 20 mil integrantes e superior a 20 mil integrantes, terá o Tribunal de Justiça Militar, certo? Bom, competência singular. Compete ao juiz militar processar e julgar singularmente os crimes militares. Na verdade é o seguinte, tá? Nós temos 3 tipos de primeira instância na Justiça Militar, né? Nós temos essa aqui, que é o juiz singular, juiz de direito, nós temos o conselho, né? Que é o órgão colegiado, e nós temos ainda os crimes, o tribunal do júri mesmo, tá? Então essas são as 3 possibilidades. Então, ó, compete ao juiz militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis, exceto crimes dolosos contra a vida, e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Beleza. Ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, crime doloso contra a vida. Portanto, o militar que pratica crime doloso contra a vida contra civil. Né? Cabendo ao Tribunal do Júri decidir, além da punição, né, sobre a perda do posto, da patente dos oficiais e da graduação das praças. Certo? Isso também é decidido no Tribunal do Júri, além do crime em si. E, por fim,
Caberá ao Conselho de Justiça julgar os demais crimes militares sob a presidência do juiz de direito, ou seja, crime que não for de competência do júri, crime que não for de competência do juízo singular. Certo? É isso. A primeira parte foi essa. Tribunal Estadual. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, deixe algum comentário se for útil. Obrigado e abraço.